volta aqui para o nosso módulo 12, a nossa aula número 12, que fala do Programa Brasileiro de Etiquetagem, a famosa etiqueta do Inmetro. E aqui também nós temos alguns mitos, alguns equívocos que o consumidor, por diversas interpretações equivocadas que temos por aí, ele acha que vai economizar muito, que o pneu vai dar muito mais estabilidade em pista molhada, de acordo com essa classificação. E muitas vezes isso não é verdade. Precisamos entender para que o consumidor tenha em mente principalmente a verdade a respeito da etiquetagem. O Programa Brasileiro de Etiquetagem é regulamentado pelo Inmetro através da portaria 544. Inclusive, eu vou deixar o link para que vocês possam ter acesso a essa informação aqui na descrição do vídeo, beleza, galera? Vamos lá entender então um pouquinho. O primeiro que nós vamos falar é com relação à resistência ao rolamento. É esse primeiro quadrinho aqui da etiqueta que traz um pneu e uma bombinha de combustível ali. A resistência ao rolamento significa o seguinte: quanto menor for a resistência ao rolamento, mais eficiente é o pneu e, consequentemente, maior a economia de combustível. O que nós precisamos entender é o quanto maior é. E eu vou no próximo slide esclarecer isso melhor para vocês. A seguir, no outro quadro aqui, nós temos aderência em pista molhada, representada por um pneu, uma nuvenzinha com umas gotículas de chuva aqui. Quanto maior for a aderência do pneu nessa condição, menor é a distância percorrida pelo veículo durante o processo de frenagem. Entendido, galera? Isso é muito importante. Lembrem da Fórmula 1 mais uma vez. Quando começa a chover, o que os pilotos fazem? Param e vão substituir os pneus slicks por pneus que tenham desenho na banda de rodagem, ok? Vejam vocês a questão do ruído. O ruído é o seguinte: quanto menos ondas, mais silencioso é o pneu, né? E temos os limites máximos, onde em pneus de passageiro o limite máximo é de 75 decibéis e em veículos comerciais e utilitários o limite é de 77 decibéis. Quanto menos ondas eu tiver aqui, mais silencioso vai ser o pneu, onde um pneu com apenas uma onda seria um pneu muito silencioso. Tá entendido? Vamos então para o nosso próximo slide para a gente esclarecer um pouquinho melhor esta questão. Tenho aqui um pneu que foi recém-lançado pela Dunlop, o SP Sport FM800, que tem uma classificação bem melhor em relação ao seu antecessor. E aqui nos permite fazer uma analogia das diferenças que esse pneu proporciona na hora que eu falo de consumo de combustível e na hora que eu falo de frenagem em pista molhada. Vamos lá entender então um pouquinho melhor? Então eu tinha um pneu classificado em F e este foi classificado em C. Na questão de pista molhada, de E ele foi classificado para C e manteve a mesma pontuação, ou seja, o mesmo nível de ruído do seu antecessor, levando em consideração que um número 70 decibéis já é um nível muito bem aceitável, levando em consideração que ele poderia ir até 75 decibéis. Beleza? Então, o que significa isso, galera? Por que é que o pneu ganhou esse quesito de economia de combustível? É eficiência no consumo de combustível. Significa o quê? Que um pneu, na sua última classificação aqui no vermelho, ele iria economizar em relação ao nível mínimo do Inmetro 1% de combustível. Para ser aprovado, ele precisa da base do Inmetro, que é o G aqui, por exemplo, ele precisa economizar pelo menos 1% de combustível, que seria um pneu classificado aqui em F, por exemplo, ok? Então, ele economizaria aí 1%. Na melhor das hipóteses, classificado em A, ele iria economizar no consumo de combustível aproximadamente aí 3%. Isso na melhor das hipóteses. O que significa, galera? Que um pneu classificado em F, vamos economizar aí 1%, quer dizer, meu carro faz 10 km com litro, eu vou fazer 10,01.
Ah, mas eu quero um pneu classificado em A porque ele vai economizar mais, vai economizar 3%. Exatamente. Antes o meu veículo fazia 10,01, agora classificado em A, ele vai fazer 10,03. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que significa isso? De 10,01 para 10,03. Gente, é nada de consumo de combustível, né? Ao longo da vida útil do pneu aí, vai economizar o que aí? 20, 30 litros de combustível. Pode até ser significante para alguém, mas o detalhe é o seguinte, galera, eu não vou sentir essa economia no bolso. Qual que é essa eficiência? A eficiência é que essa exigência, quando eu elevo essa eficiência no consumo de combustível para 40 milhões de veículos aproximadamente que nós temos rodando no Brasil, então nós estamos falando que estamos poluindo menos a atmosfera porque estamos queimando menos combustíveis e muitas vezes combustíveis fósseis. Então, neste caso, estamos sim contribuindo para o meio ambiente. Não significa que o consumidor vá sentir uma diferença no bolso. Entendido, galera? É um pouco complexo, mas eu vou deixar para vocês o link para que vocês entendam melhor a portaria 544 do INEP. Da mesma forma, aderência em pista molhada, né? Foi aqui classificado. É óbvio que esse pneu ele tem uma performance melhor de frenagem e aí já é algo que significa um pouco mais. Esse pneu é um upgrade tecnológico em relação ao seu antecessor. No caso de ruído, ele manteve a mesma pontuação. Então, o que a gente observa aqui? Que o SP Sport ele foi 21% superior ao seu antecessor. Nossa, mas ele economiza 21% de combustível? Não. Lembram que eu falei que na pior das hipóteses ele economizaria 1%? O pneu de menor classificação e o de maior 3%, aqui está no nível médio, uns 2%. Então, significa que se esse meu pneu ele já era eficiente em 1%, faria 10,01, esse aqui vai ser aproximadamente 10,02. No entanto, ele é eficiente no consumo de combustível. Então, é 21% em relação ao percentual que esse já economizava. Deu para entender? Parece aquela brincadeirinha da nossa ex-presidente falando no WhatsApp, né? Mas é isso mesmo, galera. Precisamos entender que a eficiência no consumo de combustível é elevado a 40 milhões de veículos, poluindo menos o meio ambiente. Testes realizados em laboratório interno, certificado pelo Inmetro. Entendido? Neste caso, então, ele foi 21% menor em resistência a rolamento em relação ao antecessor. Ok? O teste foi realizado em laboratório interno, certificado pelo Inmetro. Quando eu falo de frenagem no molhado, olha só, gente, ou seja, este veículo precisou de 59 metros para parar, enquanto o veículo que estava com o pneu antecessor ao FM800 precisou de 68 metros para parar. Isso aqui já é um pouco relevante, serve até como argumento de venda na hora de fazer a venda para o seu consumidor. Todavia, não significa que eu vou poder sair dirigindo feito maluco aí com as condições de pista molhada, que aí eu estou infringindo sérias regras relativas à segurança, certo? Então, esses testes foram realizados em campo de provas interno, a velocidade de 90 km por hora, com pneu 205, 55, R16, 91V. Tá entendido, galera? 13% melhor na frenagem no molhado, então esse pneu tem em relação ao seu antecessor. Vale a pena dizer então que esse quesito é muito importante, pois é a máxima aderência em piso molhado. Só para finalizar, vale aqui a gente fazer uma referência, uma pesquisa realizada, onde existe influência da etiquetagem na cabeça do consumidor, tá certo? Quando eu falo de aros 13 e 14, praticamente não tem influência nenhuma. Os consumidores de aros maiores já consideram a etiqueta como um fator relevante na hora da compra. Com esses consumidores buscam um equilíbrio entre quilometragem, dirigibilidade e frenagem. Então, vale lembrar que quando eu analiso os aros 15 e 16, o consumidor valoriza muito a questão de aparência,
de conforto, mas em primeiro lugar a quilometragem. Em quarto lugar apenas a dirigibilidade e frenagem, ou seja, a performance. Quando eu vou para aro 17 e maiores, então a aparência já importa muito, se esse pneu vai casar com o design do veículo também, e a dirigibilidade e frenagem, ou seja, a performance é o fator mais relevante para esse tipo de consumidor. Então, saiba utilizar a etiqueta e otimize ainda mais as informações para o seu consumidor e você será um vendedor profissional, beleza? Nosso próximo módulo, vamos falar de manutenção de pneu, já caminhando para o fim